Exato. Né? Também me lembra uma outra comparação diferente. Dessa vez, né, uma outra dualidade entre a capitã, né, a Mina, e o Kafka, né, porque a gente tem aí dois personagens muito diferentes. Eles partem de um ponto de partida ligeiramente semelhante, mas enquanto a Mina é tida como esse grande prodígio, o Kafka é aquele tiro que saiu pela culatra, basicamente. Né? Porque ele é muito mais velho, inclusive, né? Ele já era mais velho do que ela, uns 6 anos, eu acho. E ele não consegue passar de jeito nenhum na prova nas primeiras tentativas. E quando ele Ele é passa. 5 anos mais velho, fiz as contas aqui. Isso. Quando ele passa na prova, finalmente, ele já tem 30 e poucos anos e já é assim, né? 32, ele passa na idade máxima, né, para entrar. Pois é, isso significa, inclusive, que ele é o recruta mais velho da história e muito mais velho do que todo mundo que está ali ao redor dele, né? Então as pessoas olham para ele e veem como esse cara um pouco mais velho, está se esforçando muito, Um pouco né? mais velho não, eles olham para ele como se ele fosse um idoso. Mas, enfim, né? E eu acho muito interessante essa dualidade entre os dois, porque realmente tudo é mais difícil para ele, não só porque ele é pior do que os outros, mas porque ele entra com toda essa pressão de julgamento de, olha, eu já tentei isso aqui no passado, tive muito problema, e essa é a minha última chance e tem que fazer dar certo de todo jeito. E as pessoas não colocam fé nele, tipo, Não. essa dualidade de que a mina é jovem e brilhante, tem um futuro inteiro pela frente, e ele não, ele é velho e bobão e já Aceito. atingiu, daqui é só ladeira abaixo. Ele foi aceito por alívio cômico. Literalmente. Né? Quando ele é aceito no trabalho, né? Ele é contratado basicamente porque o chefe ele diz, eu acho que esse cara aí vai ser Mas engraçado. não, vamos também ir um pouco além. Eu acho que a gente pode falar que talvez tenha tido um quê ali que ele percebeu. A atitude, a forma como o Kafka enfrentava a realidade de que ele era realmente o pior de todos, não tem muito para onde correr, é um fato, mas isso não permitia, ele não se permitia desanimar por conta disso. E ele é esse alívio cômico porque ele é uma pessoa muito leve, muito espontânea e parece que nada afeta ele. Ele está sempre fazendo piada ou às vezes até sem querer ele é motivo de risada, mas ele se coloca nessa posição de alguém que não liga que as pessoas achem ele engraçado, que as pessoas tirem onda com ele, que achem bobo às vezes as besteiras que ele faz, porque ele está preocupado mais com a visão que ele tem de si mesmo. Sim, com certeza. E eu acho que isso é uma diferença fundamental, né, que torna ele muito mais resiliente emocionalmente. Né? Sem essa resiliência, ele com certeza não conseguiria passar pelas dificuldades que ele estava passando, né, por causa dessa pressão, né, que existe. E o que é curioso, porque ao passo que as pressões que os outros se colocam são muito internas, ele tem a pressão externa em cima dele, né? E ele consegue lidar com aquilo de alguma forma. E não sem se esforçar, né? Porque a gente vê que ele se esforça praticamente mais que todo mundo ali. Por mais que quase não dê resultado para o bichinho, mas ele está sempre lá, estudando mais do que os outros, treinando mais do que os outros, o que ele pode estar fazendo. Né? E eu acho isso muito interessante. O que mais você gostaria de trabalhar? Eu acho que é isso, eu acho que eu tô com medo de falar mais coisas e dar, Dá muito spoiler, dar conteúdo demais. Eu já falamos por cima já demos muita informação que na segunda temporada eu acho só que a gente vem descobrir, o anime tá lançando ainda, inclusive. Sim. Então também tem muita coisa que a gente ainda não sabe, que ainda vai ser revelada, mas todos esses arcos, né, por conta que o anime tá em lançamento ainda, eles ainda estão em processo de construção, né? O desenvolvimento de nenhum desses personagens está finalizado ainda. E a gente ainda está vendo a forma como eles batalham contra essas questões internas e externas e os erros e os acertos deles
E a gente só pode imaginar, né, como de fato a história vai terminar, como de fato eles vão superar essas questões, mas eu acho também, para finalizar, acho importante falar que apesar de ter muita comparação ali dentro do time e deles se cobrarem muito, todo mundo se vê como uma família. Essa comparação, ela é muito tóxica, mas ela é tóxica Parte de dentro para internamente. fora, né? Não é Ela, ninguém chegando imputando isso ao outro. sim, e ela é tóxica para a pessoa que está se comparando, Uhum. porque quando você vê a forma como eles interagem um com o outro, até os personagens que Supostamente são o alvo da comparação. não, e que supostamente se odeiam. Tipo, a gente desde o começo tem interações muito ruins entre o Kafka e a Shinomiya, porque ela humilha ele várias vezes. E até quando eles começam a se aproximar emocionalmente, ela continua não dando o Uhum. braço a torcer e mantém, né, ali as os tocos, né, com consistência. Entre o Ichikawa e o Furuhashi, é engraçado você ver o começo das interações deles e você acha que eles vão ser inimigos, mas eles constroem uma amizade. Uhum. Então, até entre os personagens que teoricamente não se gostam, eles enxergam um ao outro com muito respeito e com muito cuidado. Eles se consideram realmente uma família e algo que é importante para eles. E esse senso de comunidade é o que é um dos fatores que alavanca, eu diria, O crescimento de todo mundo. e o desenvolvimento da história. Com A certeza. história, na verdade, ela só vai para frente porque eles estão tentando proteger um ao outro, proteger alguma coisa que é importante para eles, e aos poucos eles vão aprendendo a confiar um no outro e se apoiar, Pedir né? ajuda. Não fazer tudo sozinho. E o senso de comunidade e a importância que eles dão ao próprio trabalho traz para eles um propósito. E ele faz com que essas dificuldades elas façam sentido, né? E superar essas dificuldades faça sentido. Eles não desistem no meio do caminho porque eles têm um propósito muito claro. Eles conseguem determinação através desse propósito, e esse propósito, na maior parte do anime, é um propósito para com o outro, é um propósito para, seja com, né, o país inteiro, uma vez que o trabalho deles é defender o país, mas também uns com os outros, a nível pessoal, eles estão ali para o que deve tão fechado e não abre mão. Definitivamente, né? E eu acho que é justamente por isso que a gente consegue extrair tanta coisa de uma história que tem o quê? 12 episódios, 13. Não, tem mais. A segunda temporada acho que já tá na metade, já tem uns 14, É, por aí. Né? Mas, enfim, eu acho que é uma 15, história sei muito lá. interessante e ela foi me surpreendendo com esses temas que ela foi abordando, né? Tanto diretamente, tem umas coisas que ficam muito óbvias, tem outras que elas ficam bem subentendidas, né? Que é, né, por exemplo, todo eu acho que só quem já ficou para trás na própria perspectiva vai entender o que o Kafka passa no começo do anime, né? Vai entender aquela sensação de os outros estão avançando, ou os outros já conseguiram e eu tô aqui ainda fazendo alguma coisa e meu Deus, o que é que eu estou fazendo, né? Então são experiências muito específicas, mas são experiências que são muito comuns também, né? E é interessante a gente ver na ficção alguém lidando com isso de forma saudável, né? E de se enxergar, às vezes, também dos dois lados da moeda, né? De ser a pessoa que um dia se achou incrível e hoje não se acha mais, de ser a pessoa que tá para trás e sente que os outros estão sempre avançando, de se identificar com alguns elementos das dificuldades de todo mundo. Todos eles parecem ali compartilhar dessa mesma luta de
se sentir pertencente e que eles merecem um lugar, que eles merecem valor, que eles merecem reconhecimento e eles lidam de maneiras diferentes e eles têm os motivos diferentes para se sentir inferiores, mas todo mundo ali tá no mesmo barco, quando você para pensar. Sim.